Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de ecologia nós vamos falar de dinâmica de populações. Nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos e algumas aplicações desses conceitos em exercícios e situações aí de interesse da ecologia. Então, começando aqui, nosso primeiro conceito, a gente vai trabalhar com a noção de taxas. Dentro desse nosso tema de hoje, o conhecimento das taxas é muito importante. Importante saber que a gente está trabalhando com valores proporcionais ou relativos. São valores que não interessam de maneira absoluta. São valores que têm que ser analisados em relação a parâmetros. E esses parâmetros sempre vão dizer respeito à população em questão. Então, me interessa o tempo. Tá? Por exemplo, na taxa de crescimento populacional, eu vou ter um número de indivíduos por ano. Então, só faz sentido falar em crescimento dentro da ecologia se eu considerar a unidade de tempo ou a própria população. Um exemplo importante aí é a taxa de mortalidade. No caso de geografia, vocês estudaram mortalidade infantil, por exemplo, ou vão estudar. Nessa taxa, a gente trabalha com o número de mortos para nascidos. Então, por exemplo, eu tenho 2, 3, 4 mortos para cada 100, para cada 1000 nascidos. Isso me dá uma taxa, me dá uma informação relativa àquela população. Muito importante essa noção de que a gente está falando de valores proporcionais, certo? Então, tudo que a gente trabalhar nessa aula hoje, nós estamos trabalhando com valores proporcionais, beleza? Então, continuando aqui, vamos passar para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de densidade populacional. Vocês vão perceber que muitos dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui, eles são similares ao que você estudou ou vai estudar na geografia. Tá? São muito similares mesmo. Então vamos começar. Densidade vai ser dado pelo número de indivíduos da população por área ou volume ocupado. Isso é muito importante. Isso é uma parte específica aqui do estudo da ecologia, da biologia. Porque pensa bem, se eu estiver falando de peixes, por exemplo, de plâncton, de zooplâncton, de fitoplâncton, de organismos aquáticos. Então, me interessa saber qual é o volume que aquela população está ocupando, né? Já que eu estou falando aí de um ambiente que pode ser ocupado de maneira tridimensional. É diferente quando eu falo de uma população de onças, por exemplo, uma população de capivaras, uma população de qualquer animal terrestre. Aí eu tenho que considerar, claro, a área nesse cálculo. Então, no cálculo da densidade populacional na ecologia, eu tenho sempre que considerar a natureza do organismo. Assim eu vou entender se eu vou trabalhar com área ou volume ocupado. Okay? Vamos ver aqui. Ó. Isso é diferente do tamanho da população, hein, gente? Tamanho de população absoluto é o número de indivíduos daquela espécie, certo? A densidade é um valor relativo. Lembra? A gente falou que a gente está trabalhando com taxas, portanto a gente está trabalhando com valores proporcionais ou relativos. Então, o tamanho da população é o número de organismos que existem naquele ambiente sem considerar a área. Ok? Vamos lá. Isso aqui é um valor absoluto, então só para reforçar aqui, para não ficar dúvida para ninguém. Bom, isso, embora seja um conceito simples, isso aparece em exercício. No vestibular, isso aparece de uma maneira, às vezes, muito direta. Olha essa questão aqui da Universidade Estadual do Ceará, de 2019, então vestibular provavelmente de 2 anos. Ele pergunta diretamente: as variáveis que são utilizadas para determinar a densidade populacional são as seguintes: número de indivíduos da população e área ou volume. Opa, isso aí parece o conceito que a gente acabou de ver, né? Densidade, número de indivíduos por área e volume. São 3 parâmetros utilizados aí. Então, vamos ver as outras alternativas. Número de espécies da comunidade e área ou volume. Isso aqui é o conceito de entra no conceito de biodiversidade, não no conceito de densidade. Número de espécies da população e biomassa. Aqui, de novo, um conceito de biodiversidade. Número de indivíduos da comunidade e biomassa. Eu não posso falar de densidade populacional considerando a comunidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Exercício simples, direto de aplicação de conceito. Tá? Mas não é muito comum cair dessa maneira. Tem essa questão aí que eu coloquei para a gente lembrar desse conceito. Vamos lá. Continuando aqui,
dentro de densidade populacional, é importante entender que a densidade ela tem que ser medida. Então, como que eu vou fazer essa medição? Como que eu vou descobrir o número de indivíduos e a área? Posso fazer um censo, uma contagem direta. Claro que isso vai depender da natureza da população. Se eu estiver querendo medir uma população de elefantes no Kalahari, na África, então eu vou até a região e procuro, observo. Eu consigo fazer uma contagem desses elefantes hoje, inclusive com imagem de satélite, com drones. Você consegue fazer essa contagem de maneira muito simples. Tá? São animais grandes, animais fáceis de serem vistos numa área aberta, então eu não vou ter dificuldade em encontrar esse grupo. Porém, nem sempre isso é possível. Né? Às vezes eu não consigo observar diretamente a quantidade de indivíduos. E aí eu vou usar uma técnica, que é a técnica de marcação e recaptura. Então eu vou até o campo, coleto alguns animais e de alguma maneira eu ponho uma marca neles. Então aqui uma tartaruga de couro, uma tartaruga grande, não tem como eu pôr no ambiente e ficar contando as tartarugas que estão por lá. Então nesse caso aqui foi instalado um chip na tartaruga, esse chip está sendo lido, já que essa tartaruga foi recapturada. Posso fazer a mesma coisa com pássaros, então eu posso colocar uma anilha aqui, ó, um anelzinho na patinha, no pezinho do bicho, e eu vou conseguir identificar que esse animal já foi capturado numa coleta anterior. Importante entender que nós estamos falando de uma ciência, uma área da biologia, a ecologia, que é muito ligada a cálculo, a matemática, a estatística. Então, esses dados de marcação e recaptura vão, através de cálculos bastante elaborados, vão determinar qual é a provável densidade daquela população. Por exemplo, se eu tenho num momento de uma coleta, por sucessivas vezes que eu vou até o ambiente, eu não coleto nenhum animal marcado, isso pode ser um indicativo para mim de que aquela população é muito grande e pouco adensada naquela região. Ela está distribuída de uma maneira bastante uniforme, então a chance de eu coletar novamente aquele animal é pequena. Agora, do contrário, se eu vou até o campo, coleto o animal e em sucessivas coletas ele aparece em algumas delas, por exemplo, ele aparece na segunda, na quinta, na sexta coleta, o mesmo animal, isso indica que uma das coisas que aquele animal está presente naquela área, tá? Ele vive naquela região, por isso talvez eu tenha que mudar meus pontos de coleta, e eu fazendo essa mudança e recapturando esse animal, isso indica para mim que aquela população é pequena, porque várias vezes o mesmo animal foi capturado. Então eu tenho como calcular a partir dessa recaptura, eu tenho como calcular esse tamanho da população. Tá? Então vamos continuar aqui. Uma outra forma de calcular essa densidade é por amostragem. Imagina que eu tenho que trabalhar com um bichinho desse aqui, um cicadelídeo, uma cigarrinha que suga a seiva de capim. Tá? Ela fica lá no pasto, em gramíneas, sugando a seiva. Um animal extremamente pequeno, tá aí, um bichinho desse aí tem 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo de tamanho. Como é que você vai contar? Como você vai a um campo de cana, um campo de pasto, você vai lá contar esse bicho? Você não consegue, você mal observa ele, inclusive. Então você faz uma amostragem. Você trabalha com essa ferramenta aqui, que é um quadrado de área conhecida. Eu jogo esse quadrado no campo. Claro que eu vou fazer isso algumas vezes em alguns pontos desse campo, de acordo com o tamanho da área que eu estiver trabalhando. E aí eu conto quantas cigarras tem dentro desse quadrado. E aí eu vou ter uma medida de densidade. Eu vou ter 10, 12, 5 por metro quadrado, por meio metro quadrado. E aí, depois de umas 5 ou 10 coletas, amostragens que eu fizer naquele campo, eu posso extrapolar esse valor e ter uma dimensão de quantos indivíduos existem naquela área total. Então, essa maneira de fazer uma amostragem é uma técnica indireta, assim como a marcação e recaptura, para que eu possa medir e calcular a densidade de uma população.
Beleza? Vamos lá. Esse é um conceito interessante, tá? Esse é o conceito de dispersão populacional. Ele está relacionado com o conceito de densidade populacional, mas ele traz uma outra informação de como que aquela população se distribui no meio. Então, eu posso ter uma distribuição uniforme, né? Você, em qualquer ponto que você vai naquele ambiente, você encontra a mesma densidade daquela espécie. Eu posso ter agrupamento, então eu tenho uma dispersão agrupada, ou posso ter uma dispersão aleatória, eu tenho áreas mais densas e áreas menos densas. Conhecer isso influencia, por exemplo, nessa técnica aqui de marcação e recaptura. Se eu estou numa área onde eu tenho uma distribuição uniforme, em qualquer ponto que eu estiver, eu vou conseguir fazer uma técnica de marcação e recaptura, né, com a mesma validade, com o mesmo valor. Se eu estiver numa área de dispersão agrupada, eu posso estar fazendo a coleta aqui nesse ponto, e aí eu não vou encontrar organismos daquela espécie naquele momento. E vou encontrar densidades muito diferentes, tá? Se eu estiver no meio do grupo, se eu estiver numa área mais densa, no caso de dispersão aleatória. Então, por isso que para fazer uma análise dessa é importante conhecer a biologia da espécie. Vou colocar aqui uma obviedade, tá? Com relação à densidade populacional, com relação à técnica de marcação e recaptura, por exemplo. Ela não serve para vegetais. Tá? Não existe recaptura de vegetal. Para vegetal eu faço uma contagem direta, eu faço uma amostragem. É só uma ressalva que é óbvia, mas é importante destacar aqui. Bom, então vamos continuar nossa análise. Esse é um ponto importante também aí da aula, a taxa de crescimento. É importante eu saber se uma população de qualquer espécie que esteja sendo analisada está em crescimento, está estável ou está declinando. Isso vai mudar a maneira de fazer o manejo daquele grupo. Então eu vou poder analisar essa taxa de crescimento, que é sempre dada em função do tempo. Vou ter qual é o crescimento por tempo ou naquele momento quantos indivíduos existem. Por isso é uma função do tempo a taxa de crescimento. E ela vai depender de outras 4 fatores, que você também viu na geografia. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de imigração, que é a chegada de indivíduos, e a imigração, que é a saída de indivíduos daquela área. Então eu tenho taxa de mortalidade e imigração, que diminuem a população, e tem uma taxa de natalidade e de imigração que aumentam a população. Então, sempre é importante lembrar disso. Posso fazer uma fórmula, tem uma fórmula para isso. Está aqui, ó. O crescimento vai ser dado pela soma da taxa de natalidade mais a taxa de imigração, subtraída da taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. Se eu não quiser colocar entre parênteses aqui, eu teria positivo, positivo, negativo, negativo. É o mesmo resultado. Então, você sempre tendo isso em mente, que natalidade aumenta, imigração aumenta, mortalidade diminui e emigração diminui, você tem como calcular isso em qualquer exercício de maneira muito simples. Tá? Se esse resultado de crescimento for zero, a população está estável, quer dizer, que nasce está recompensando o que morre, quem sai está sendo compensado por quem chega. Então nós temos essas variáveis aí para considerar nessa questão. Agora, se essa taxa de crescimento for maior que zero, a população está crescendo. Se ela for menor que zero, a população está em diminuição. Tá, joia? Vamos ver um exemplo de um exercício aqui do Enem sobre esse tema. Então ele fala aqui que um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões. E aí ele diz aqui, ó, para cada uma das 5 populações analisadas, 1 a 5, indicou taxa de natalidade, então valor positivo, mortalidade, valor negativo, emigração, saída, negativo, e imigração, chegada, portanto, positivo. Então, para resolver essa questão, ele quer saber se no longo prazo, se essas taxas permanecem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e na armazenagem de grãos. Roedores comem grãos, então aquela população que estiver crescendo, tá? População que estiver crescendo, já que eu não tenho aqui os valores absolutos de cada população, isso é importante. Esse exercício, ele tirou de você a possibilidade de você saber qual que é a população inicial.
Então ele pegou um conceito que é trabalhado de maneira relativa à população e trouxe para um valor isolado absoluto. Tudo bem, você trabalha com a maneira que o exercício está dando aqui para você. Então é muito simples, você vai ter que fazer a soma, né? Então você vai somar a natalidade, subtrair a mortalidade, subtrair a imigração e adicionar os imigrantes. Nesse caso aqui eu tive um valor 7, tá? Não sei qual que é a unidade de tempo, então eu vou trabalhar com o número absoluto, 7. Para a população 2, esse tamanho é 3, então a população está crescendo mais do que a 2. A população 3 está crescendo mais do que as duas. Tá? A 4 ainda mais. E a 5 está caindo. Ou melhor, está caindo não, está crescendo muito pouco. Né? Todas as populações estão em crescimento, na verdade, fazendo correção aqui. Bom, qual é a população que vai ter, por qualquer que seja a unidade de tempo, mais novos indivíduos, mais novos roedores para se alimentar dos grãos? Obviamente que a população 4 aqui, que é a que apresentou a maior taxa de crescimento. Então, essa é a alternativa correta da questão. Tá? Um exercício simples, fácil, como é a maior parte dos exercícios de ecologia em qualquer vestibular. Certo? Esse exercício foi do Enem PPL, tá? De 2018. Então, vamos continuar aqui. Isso é um ponto importante. A distribuição etária, ou seja, as idades que compõem a população, ela afeta a taxa de crescimento ou estabilidade de uma população. Então, aqui, quando eu tenho a pirâmide mais... É igual você vê na geografia, né? Eu tenho uma pirâmide mais larga, bem mais larga que o topo. Então, eu tenho uma população jovem e provavelmente em expansão. Aqui eu tenho uma pirâmide bem regular. Eu tenho provavelmente uma população estável, onde eu tenho uma substituição dos indivíduos que morrem por um número estável de indivíduos que nascem. E aqui eu tenho uma população em declínio, que eu tenho uma base mais estreita que as partes superiores. Então eu tenho uma reposição de indivíduos reduzida aqui. São poucos novos indivíduos que estão entrando nessa população. Beleza? Então, isso aqui é só para ilustrar uma situação que você já vê na geografia, mas que pode ser aplicada para a ecologia também. A mesma lógica. Base mais larga que o topo, bem mais larga, população em expansão, muitos jovens. Aqui, base mais larga, mas eu tenho uma estabilidade de faixas etárias, eu tenho uma população estável. E a base mais estreita, que o topo ou que qualquer outro ponto da população, aí dos níveis etários, vai indicar uma população que está declinando, que está perdendo indivíduos. Beleza? Vamos passar para frente, vamos ver mais um ponto. A gente chega aqui no ponto mais interessante da aula, né? Que é a questão do potencial biótico. Potencial biótico, curvas de crescimento e tudo mais. Potencial biótico é uma curva exponencial. Você já deve ter visto isso na matemática, com o Boca, com o Ivan, com os demais professores aí, com o Pindo. Então, é importante você ver aqui, ó, essa curva de crescimento populacional, ela mostra que os indivíduos estão aumentando por unidade de tempo. Se a gente estiver falando de bactéria, por exemplo, posso começar com uma bactéria, daqui 20 minutos tem 2, mais 20 minutos 4, mais 20 minutos 8, 16, 32, 64. Então, descontada a mortalidade aí, esse número vai subir muito rápido, né? Então, é essa curva que eu observo no ambiente. Você está vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Tá? Essa linha pontilhada, ela mostra para mim o que a gente chama de capacidade de suporte do meio, ou capacidade de carga biótica. É o número máximo de indivíduos que aquele ambiente suporta. Então, se eu tiver um número muito grande de indivíduos acima desse potencial biótico, essa população pode entrar em colapso. Essa população pode não resistir. A gente vai ver que nos exercícios da aula tem uma questão que fala exatamente disso. Ela cita exatamente esse ponto. Tá? Então, esse é o potencial biótico. Normalmente, o potencial biótico não se atinge por quê? Predação, parasitoses, falta de alimento, competição por alimento, competição por recursos reprodutivos, ou seja, você não consome, nenhuma espécie consegue exercer exatamente seu potencial biótico. Mas é algo que eu posso calcular, posso imaginar, posso determinar. Beleza? Então, vamos ver como que uma população cresce na verdade, como que a curva real de crescimento,
ou curva de crescimento logístico. Tá? Isso é muito importante. A população no início, como eu estou muito distante da capacidade de suporte do meio, eu tenho recursos abundantes, essa população ela cresce lentamente no início, porque eu tenho poucos indivíduos. Quando isso toma um volume maior, essa população começa a ganhar velocidade, ou seja, ela começa a seguir seu potencial biótico e ela começa a crescer de maneira exponencial, mas aí, por falta de recursos, por competição por recursos, por predação, por parasitismo, por situações que fazem ou que a população tem uma taxa de mortalidade que vai aumentando gradativamente com o tempo, ou uma taxa de natalidade que vai diminuindo com o tempo, eu vou ter uma estabilização nessa curva muito próximo aqui do que é a capacidade de suporte do meio. Tá? Então, se o potencial biótico, essa curva exponencial, que ultrapassaria aí esse limite do ambiente, eu tenho a curva de crescimento real ou crescimento logístico, que mostra que a população tende a se estabilizar muito próximo aqui da capacidade de suporte. Se eu pudesse ampliar esse gráfico, tá, para dar um zoom aí, você ia ver que essa variação era constante. Eu ia passar a capacidade de suporte, a população decresce. Passa a capacidade de suporte, a população decresce. Passa a capacidade de suporte e assim sucessivamente. Então, a população cresce, enfrenta a resistência do ambiente, diminui. Cresce, diminui. Então, isso é uma constante em qualquer situação de crescimento que eu medir em períodos, se eu fizer uma medição mais detalhada aí do tempo. Beleza? Bom, a fusão desses dois gráficos, do gráfico de potencial biótico e da curva de crescimento logístico, dá esse gráfico aí que está na sua apostila, que ele vai me mostrar a resistência do meio. Tá? Resistência do meio, justamente a diferença aqui, ó, entre a curva de potencial biótico e a curva de crescimento real. Beleza? Então aqui eu tenho a capacidade de suporte do ambiente, capacidade de carga, né, que é o tamanho populacional máximo suportado, e a curva de crescimento logístico real. Lembra que eu falei lá, ó, a população sobe, encontra dificuldades, diminui, e assim sucessivamente. Então esse é um gráfico que pode ser cobrado em questões, com certeza será cobrado em alguma questão aí sobre esse ambiente. Sobre esse ambiente, não, desculpa, sobre esse tema. Tá? Tranquilo? Vamos seguir aqui então com uma situação extrema, que é quando eu tenho um crescimento muito rápido, um crescimento que vai extrapolar a minha resistência ambiental, ou melhor, minha capacidade de suporte no ambiente, eu não tenho resistência ambiental, e isso vai fazer com que a população cresça demais. Se a população crescer demais e ela ultrapassar em grande medida a capacidade de suporte, a consequência vai ser falta de recurso, mas vai ser uma falta de recurso extrema. Né? Essa falta de alimento que vai ser proporcionada por essa expansão muito rápida da população, muito próxima do seu potencial biótico, faz com que a população entre em colapso e se extingua. Isso acontece muito com pastadores. Né? Se você tem uma população muito grande de pastadores em um campo, eles têm a tendência de pisotear demais o capim que eles estão comendo e menos a alimentação, mas mais esse pisoteio faz com que a planta se recupere mais lentamente. Então, eles comem o capim, pisotearam o capim, não deu tempo dele crescer de novo. Resultado, os animais não têm comida. E aí você tem uma mortalidade em alta taxa. Isso é tão abrupto que faz com que a população entre em declínio, chegando à extinção. Isso é algo muito comum com pastadores, por isso vai aparecer exercício aí na sua apostila, tanto na aula que nós vamos fazer no próximo vídeo, como aí nos exercícios de tarefa, de estudo, ou que você pesquisar sobre esse tema aí na internet, você vai encontrar muito exercício falando sobre extinção, beleza? E com esse gráfico a gente encerra esse capítulo. Tá? Eu volto no próximo vídeo falando sobre os exercícios da aula. Quero que vocês façam os exercícios das tarefas mínimas, deem um tempinho, 1, 2, 3 dias pelo menos, depois façam os exercícios da tarefa complementar. Meu contato tá aqui, vai estar na descrição da postagem do Plural, então se vocês precisarem falar comigo, tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, sobre esse conceito, eu fico à disposição. Um grande abraço a todos.